Este é o programa Saber Direito. Nesta semana nós estamos falando sobre direito marítimo. Meu nome é Fábio Gentil e a nossa aula de hoje é sobre contratos marítimos. Caso você tenha alguma pergunta, fique à vontade para mandar o seu e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Identifique-se com o seu nome, o tema da aula e o professor a quem a pergunta é endereçada. Nós temos como nossas convidadas hoje as alunas Amanda, bem-vinda, Camila e Estefânia. Muito bem, na aula de hoje nós então trataremos dos contratos no direito marítimo. Apenas recapitulando, na nossa última aula nós falamos sobre os atores do direito marítimo, aqueles que participam, os intervenientes do direito marítimo, e tratamos de conceitos básicos. Nós falamos de agentes de cargas, NVOCC, falamos a respeito de clubes de P&I e demos uma introdução a respeito daquilo que seria a nossa aula de hoje. Inicialmente eu gostaria de tratar a respeito do conceito de contrato. Isso é extremamente importante para o direito marítimo. No Brasil nós temos, por característica, considerar o contrato o papel. Quando nós temos qualquer tipo de discussão com alguém, a pessoa já fala, cadê o contrato? Na verdade ela pergunta, onde está o papel ou onde está escrito que eu tenho determinada obrigação? Onde esta obrigação foi pactuada? No âmbito do direito marítimo, nós precisamos tomar cuidado com essa conceituação. Na verdade, o que é um contrato? O contrato é a manifestação volitiva de duas ou mais partes que tenham por objetivo criar, modificar ou extinguir um direito. O contrato de transporte marítimo, por exemplo, ele não é necessariamente o conhecimento de embarque, mas sim o conjunto de relações desenvolvidas pelas partes, e este conjunto de relações será evidenciado por meio do conhecimento de embarque. Dentro dos contratos do direito marítimo, nós precisamos dar destaque para os seguintes. 1. Evidentemente, contrato de transporte. 2. Contrato de seguros marítimos. 3. Contratos de afretamento. 4. Contratos de agenciamento. Também temos outros, como contratos de serviços, contratos de volume de cargas, contratos de fornecimento de alimentos, de provisões, contratos dos práticos. Então, há uma série de contratos que fazem com que as relações no âmbito do direito marítimo sejam organizadas. Nós sabemos que as obrigações são estabelecidas ou por lei ou por contratos. No direito marítimo, relembrando um pouco do que nós conversamos na última aula, nós temos essa dificuldade com relação à unificação de normas. E determinadas obrigações, nós não encontramos normas claras que tratem delas. Daí a necessidade de se prever em contrato as obrigações das partes. Muito bem, inicialmente vamos falar sobre o contrato de transporte. Contrato internacional ou contrato de transporte internacional de cargas. O contrato de transporte, como qualquer outro contrato, ele se inicia com negociações preliminares. Então eu faço contato com uma agência marítima, pergunto se ela representa um armador que tenha navios que atendam aquela determinada rota que eu preciso. Eu pergunto frete, pergunto questões como sobre a estadia de container, qual seria a diária, qual é o período livre que me seria concedido, o tempo de trânsito, então quanto tempo a mercadoria vai demorar para chegar no destino, isso é extremamente importante. Muitas vezes a mercadoria está destinada a uma feira, está destinada a uma determinada produção que aguarda aquele produto. Então o tempo de trânsito é extremamente importante na formação do contrato de transporte. Então todas essas questões, elas vão ser esclarecidas pelo transportador marítimo por si próprio ou pelo seu agente, que é o que acontece habitualmente, e tendo ele condições de efetuar aquele transporte, ele fará uma reserva de praça. A expressão reserva de praça vem do transporte de carga solta. Os navios, os porões, eram e são divididos em praças. Então, quando você fala reserva de praça, na verdade é a reserva de um espaço. Tá? Então, é uma terminologia que se utiliza muito. Mas o termo em inglês, aí vem de novo a necessidade do inglês, que é usado todos os dias, é booking. Da mesma maneira que nós temos no transporte aéreo. Né? Se fala-se muito em overbooking,
Então, booking, que é a reserva, é o ato de reservar um espaço numa dada embarcação. Então, negociações preliminares, booking, deste booking serão dadas instruções para o importador ou para o exportador. Vocês devem ter percebido que muitas vezes eu falo o importador ou o exportador. E talvez não pareça muito lógico, né? Porque, olha, quem remete mercadorias é o exportador, não é isso? Então, por que o importador estaria envolvido nessa operação? Por uma questão muito simples. Muitas vezes o importador comprou as mercadorias numa condição, e nós vamos falar sobre isso hoje, na qual ele é responsável pelo transporte. Então, o exportador simplesmente disponibiliza as mercadorias. E caberá ao importador ir até a fábrica, até a planta, até o armazém do exportador e retirar essas mercadorias. Então, o contrato foi estabelecido de tal forma que a incumbência básica do exportador é colocar as cargas a bordo do navio, mas ele não pagará o frete. Então, o efetivo contratante da operação de transporte internacional é, nesse caso, o importador. Então, por isso que nós fazemos menção ao importador ou ao exportador, porque dependendo do que foi combinado na compra e venda, um ou outro fará a contratação do transporte. Então, nós temos negociações preliminares, dessas negociações preliminares, o fechamento de uma reserva. Dessa reserva são feitas recomendações e orientações são dadas para o importador ou para o exportador. Então, no caso de transporte de cargas em contêineres, esse expedidor, vamos colocar dessa maneira, vai ser orientado sobre onde retirar os contêineres e onde entregar os contêineres cheios. Daí, também, quando nós falamos sobre os agentes de cargas, olha só que interessante. Um agente de carga, se ele estiver participando dessa operação, ele pode realizar toda essa logística para o exportador. Então, ele vai lá, retira o container, leva até a fábrica do exportador, faz o que a gente chama de unitização do container, ou OVA, que é um termo bem feio, mas se usa muito OVA e desova. Então, unitização das cargas, quer dizer, ou seja, inserir as cargas num container e levar essas cargas, levar esse container até o porto para embarque. Então, daí, como nós falamos na última aula sobre os agentes de carga, sobre a importância dos agentes de cargas, eles também podem desenvolver esse tipo de trabalho. Uma vez entregues os contêineres para embarque, aí novamente falando de transporte containerizado, nós passamos para a próxima fase do contrato, que é a execução em si. A nossa lei, o nosso Código Comercial, na segunda parte, que é a parte que não foi revogada pelo Código Civil, ele dá um prazo de até 24 horas após o embarque das mercadorias para a emissão dos documentos que vão representar esse transporte. Esse documento se chama conhecimento de embarque, ou a expressão inglesa Bill of Lading. Então, o BL, Bill of Lading, é o documento que vai evidenciar essa relação de transporte. A norma que trata do conhecimento de embarque, ou do Bill of Lading, é o decreto 19.473 de 1930. Esse decreto diz que o conhecimento de embarque ele tem, essencialmente, 3 funções. Vamos lá. Primeira função do conhecimento de embarque. Ele é uma evidência do contrato de transporte. Então, ele não encerra em si, ele não guarda em si tudo o que foi discutido entre as partes, mas ele evidencia, ele dá corpo, ele instrumentaliza esse contrato de transporte. Existem questões, por exemplo, a questão do trânsito, do transit time, do tempo de trânsito, que não é mencionado no conhecimento, mas que faz parte da contratação, porque você escolhe o transportador A, B ou C também em virtude do tempo que ele vai levar para transportar as cargas. Mas isso não consta do conhecimento, mas ainda assim é uma questão contratual. Então, evidência do contrato de transporte. Segunda função do conhecimento de embarque, extremamente importante. Ele é um recibo de que as cargas foram entregues a bordo. Daí a razão pela qual algumas cláusulas são evitadas de serem lançadas nos conhecimentos. Por exemplo, uma cláusula chamada Clean on Board, ou seja, limpo a bordo. É uma cláusula que diz que as cargas foram recebidas em boas condições a bordo. No transporte containerizado, essa cláusula foi praticamente abolida. Por quê? Porque o transportador recebe o container fechado, lacrado. Então ele não tem como dizer se as cargas estão em boas condições ou não. Essa é uma expressão que se utiliza muito no transporte de granéis ou do transporte de carga solta,
em que o transportador vê as cargas, em que o transportador manuseia as cargas. Então, ele destaca Clean on Board. O que se utiliza muito no transporte containerizado, e isso para fins de carta de crédito, como nós veremos adiante, é o Received on Board, ou seja, recebido a bordo. Então, se existe um terminal que pertence ao transportador e as cargas forem entregues nesse terminal, ainda que alguns dias antes do embarque, ele pode emitir o conhecimento de embarque dizendo que recebeu a bordo. É como se já estivesse a bordo, porque já está debaixo da custódia daquele transportador. A terceira função dos conhecimentos de embarque, essa é fundamental, é a de título de crédito. O conhecimento de embarque, ou chamado conhecimento marítimo, impropriamente conhecimento marítimo, porque nós temos o conhecimento de embarque aéreo, o conhecimento de embarque rodoviário, o conhecimento de embarque ferroviário. O conhecimento de embarque, ele tem a função de título de crédito. Ele é capaz de transferir a propriedade das cargas por ele representadas. Então, ele é um documento, por exemplo, que é passível de transferência por endosso. Endosso em preto, indicando quem é o recebedor, ou endosso em branco, em que eu faço com que o título se torne um título ao portador. Mas ele é um título de crédito impróprio, porque ele carece de algumas características dos títulos de crédito em geral. Então, estas são as três funções do conhecimento de embarque. Recibo de que as cargas foram entregues a bordo, ele é uma evidência do contrato de transporte e ele é um título de crédito. Uma vez emitido o conhecimento de embarque, o transportador assume o compromisso de transportar as coisas de um lugar a outro mediante remuneração. É isso que nós encontramos no artigo 730 do Código Civil. Pelo contrato de transporte, alguém se obriga a transportar pessoas ou coisas de um lugar a outro mediante retribuição. É uma obrigação de resultado. Daí porque a responsabilidade do transportador é objetiva. Comprovado o dano e comprovado o nexo causal, existe o dever de indenizar. As excludentes que se trabalham no âmbito do contrato de transporte, geralmente estão relacionadas ao afastamento do nexo causal, ou seja, vício próprio, vício de origem, a própria mercadoria, por suas características, pode ter as suas propriedades alteradas durante o transporte, ela pode interagir com o meio ambiente, por exemplo, transporte de sal. O sal pode ficar mais úmido, menos úmido, isso dá interferência no peso das mercadorias. Né? E diferença de peso é avaria. Mas, se essa mercadoria sofre uma alteração de peso em decorrência de uma característica dela própria, então nós temos afastado o nexo de causalidade. E daí afastaríamos a responsabilidade. Tá? Mas isso aí a gente vai discutir mais para frente a questão da responsabilidade. Então, o contrato de transporte, ele é formado desta maneira. Negociações preliminares, discussões de questões fundamentais, reserva, que é o booking, retirada de contêineres, entrega no porto, execução, descarga e, por fim, devolução do contêiner vazio para o transportador e pagamento de taxas e sobretaxas decorrentes do contrato de transporte. Essa é uma questão que merece uma análise mais aprofundada. Nos termos do Decreto-Lei 116 de 67, a responsabilidade do transportador cessa com a entrega das mercadorias no porto. Na verdade, como é uma norma um pouco antiga, ela usa a expressão trapiche municipal, mas, enfim, do porto. Evidentemente que a norma está tratando exclusivamente do transporte marítimo, então ela não está levando em conta os casos de um possível transporte multimodal, em que o transportador tenha se obrigado a levar as cargas até o seu destino final. De toda maneira, do ponto de vista do transportador, a responsabilidade da empresa é de entregar as cargas no porto. Do ponto de vista do contratante do serviço, além de pagar pelo frete, taxas e sobretaxas, ele tem a obrigação de devolver os equipamentos, os contêineres, em perfeito estado de conservação, incólumes, prontos para imediata reutilização. Isso tem gerado uma série de debates no âmbito do direito marítimo, por uma razão simples, mas ao mesmo tempo extremamente difícil de ser solucionada. Container é feito para tomar pancada. Container amassado, arranhado e enferrujado não é container avariado. Container é feito para isso. Ele é feito para preservar as cargas.
ele no contexto geral, ele não é mercadoria em si. Então, um container amassado, arranhado ou enferrujado é um container normal, de um universo, dentro do contexto do transporte internacional de cargas, eu diria que praticamente todos os containers terão essa ressalva num termo de avarias, amassado, arranhado e enferrujado. Então, isso não é avaria. Avaria é um container que está, por exemplo, que a gente fala out of gauge, ou seja, o container está fora de esquadro, está torto, o que indica que o container sofreu uma queda. Ou o container está com um rasgo lateral, né? Lembrando que container não tem parede, container tem painéis. Ou o piso do container sofreu uma arranhadura bastante importante. Ou se é um container voltado para carga refrigerada, de repente ele não está funcionando, o que pode ser indício de que o container foi estufado com cargas quentes, né? A gente chama de hot stuffing. Enfim, então essas avarias a containers, elas precisam ser analisadas. No momento da devolução do container, isso tem gerado uma grande dificuldade, uma série de debates com relação às responsabilidades por esses supostos danos. Muito bem. Voltando à questão do cumprimento do contrato, então é responsabilidade do recebedor das cargas devolver os containers em condições de imediata reutilização. Após a devolução dos containers, é possível que ele ainda tenha que pagar uma parcela chamada demurrage, uma tarifa chamada demurrage, que é uma cobrança de natureza indenizatória. Nós temos uma aula específica a respeito disso, em virtude da importância do tema, mas, só adiantando, é um valor que deve ser pago pelo importador ou pelo exportador, em virtude do uso do container, além do prazo combinado entre as partes. O container não é uma embalagem, isso é extremamente importante de saber. Nos termos da Lei 9611 de 98, container não constitui embalagem, mas sim parte do todo. Que todo? Do navio. O container é parte do todo. Que todo? Do navio. A alegoria que nós podemos usar é a seguinte: imagine só um porão de navio cheio de containers. Agora vamos imaginar todos esses containers sendo retirados ao mesmo tempo. Então, um bloco de containers sendo retirados ao mesmo tempo. A gente tem que fazer um exercício aqui de imaginação. Nós estamos retirando o porão do navio. O espaço útil do porão está sendo transferido para fora do navio. Por quê? Porque são navios especializados, que só transportam cargas em containers. Tá certo? Então, existe de certa maneira, um comodato, uma concordância do transportador de que aquele pedaço do porão será utilizado em um período após a descarga das mercadorias para fins de registro da declaração de importação, nacionalização, desembaraço, entendendo que não é conveniente ou não seria conveniente para o importador, no geral, retirar as cargas de dentro do container para poder levar para a sua fábrica, para o seu armazém, para a sua planta. Então, dessa maneira, existe uma obrigação do importador em devolver essa parte do porão, vamos chamar dessa maneira. Quer dizer, esse equipamento que é fundamental para o transporte containerizado de cargas. Então, após a devolução, aí sim o contrato estará concluído. Então, eu tive uma origem com negociações preliminares, confirmação de reserva de praça, entrega do container no terminal para embarque, execução desse transporte, descarregamento das mercadorias, devolução dos containers e pagamento de taxas e sobretaxas que sejam devidas naquela operação. Então, dessa maneira, nós temos uma operação completa de um contrato de transporte marítimo. Como nós falamos na última aula, pode ser que nós tenhamos um conhecimento de embarque master, que é o emitido por um armador para um agente de cargas, e também tenhamos um conhecimento de embarque house, ou filhote, que é aquele emitido pelo agente consolidador para o cliente final. Esses dois contratos de transporte eles precisam ser analisados em conjunto, porque eles são complementares. Veja bem, um conhecimento de embarque house só existe
se existir um conhecimento de embarque master. E, por essa razão que ele é chamado de filhote. Né? Se eu tenho um filhote, eu tenho a mãe e o pai. Então, ele é decorrente de um outro contrato. Ou, nesse caso, é até interessante, porque normalmente o filhote nasce primeiro do que o pai e a mãe, que é o conhecimento de embarque master. Então, existe uma relação entre o exportador com o agente de cargas, que emite um conhecimento house, e, em virtude daquela negociação, ele contratará um transportador físico, aquele que, de fato, operará a embarcação, e este emitirá um conhecimento de embarque master. Então, tem um house vinculado a um master. Daí porque a Receita Federal exige a vinculação do CE mercante. Eu tenho que vincular as informações do embarque house às informações do embarque master. Porque existe o entendimento de que são informações complementares. Não são contratos rigorosamente autônomos. Aliás, essa é uma questão que tem gerado uma série de debates judiciais, porque, por uma questão de relacionamento. Veja bem, o agente de cargas, nesse exemplo que eu dei agora, ele constará, o agente consolidador será o expedidor das cargas, que nós também chamamos de shipper. Tá? Então, é importante memorizar os termos. O expedidor é o shipper. O recebedor é o consignee, ou consignatário das cargas. E existe uma terceira figura, que é o notify, que é a parte a ser notificada. Às vezes, você tem um contrato de transporte que está consignado, por exemplo, a um banco. E o consignatário é o interessado naquele embarque. É o importador que contratou uma carta de crédito, por exemplo, e que ele terá que ir ao banco fazer os pagamentos para que a documentação seja, por fim, entregue para ele, ou endossada para ele. O notify, ele não é parte do contrato de transporte. O notify, ele é simplesmente alguém que notificará o importador a respeito da chegada das cargas. Ele não é necessariamente o consignatário ou o recebedor das cargas. Então, num conhecimento de embarque master, nós teremos como shipper ou embarcador o agente consolidador e teremos como consignatário o agente desconsolidador. Esse shipper, que é o agente de cargas consolidador, emitiu um conhecimento de embarque house ou filhote para o cliente final, que é efetivamente o exportador ou o importador. Então eu teria um conhecimento de embarque house, que o shipper ou o expedidor é o exportador e que o consignatário ou o recebedor é o importador. Então esses dois contratos, eles são complementares. Voltando para o exemplo que nós tivemos na última aula, é como se eu tivesse um contrato de locação mãe locando um prédio inteiro. E eu tivesse subcontratos fazendo a locação de salas comerciais. Então, efetivamente, o dono do prédio é aquele que fez o contrato guarda-chuva, aquele contrato master. Mas nós temos relações negociais e contratuais com aqueles que sublocaram as salas. Então, esse é um conceito básico que nós precisamos entender dessas relações. Toda vez que vocês tiverem um contrato de transporte envolvendo um agente de cargas, é fundamental analisar o conhecimento de embarque master e o conhecimento de embarque house. Por figurar no contrato de transporte como expedidor, shipper, ou como recebedor, consignee, consignatário do conhecimento de embarque master, muitas vezes o agente de cargas é responsabilizado por questões relacionadas a avarias a contêineres, despesas de demurrage ou sobrestadia, e depois ele precisa, ou em regresso, ou em uma ação autônoma, cobrar dos recebedores, enfim, do expedidor e do consignatário, do importador e exportador, que contrataram seus serviços. Isso nem sempre é uma situação fácil de ser gerenciada. Aliás, na maioria dos casos, é extremamente difícil de ser gerenciada. Veja bem, nós temos um mesmo container, uma mesma carga, sendo coberta por dois contratos. Né? Então, eu tenho uma sala comercial, que está no contexto de um prédio. Então, essa mesma sala, ela é objeto de um contrato master, porque essa sala está dentro do contexto maior, e também é objeto do conhecimento house, ou do conhecimento filhote. Mas a sala é a mesma. O evento é o mesmo. O negócio jurídico
é diferente por causa das partes, mas o objeto é o mesmo. É o transporte das cargas XPTO, estando cobertas por um conhecimento house e por um conhecimento master. O que acontece com bastante frequência é o seguinte: o armador ele cobra do agente de cargas, e aí isso muitas vezes acaba batendo as portas do judiciário. Temos, por exemplo, uma ação de cobrança de um armador contra um agente de cargas. E esse agente de cargas terá que entrar com uma ação contra o cliente final, contra o importador ou contra o exportador. Só que você não consegue distribuir uma ação de cobrança dessas por dependência. E numa defesa você não consegue alegar conexão, por exemplo. Aliás, na verdade, você até consegue. Existe, não é tão complicado de desenhar esse fluxo e de demonstrar que há conexão ou de demonstrar que há necessidade de julgar as duas demandas em conjunto. Mas por falta de uma previsão expressa do Código de Processo Civil, nem sempre essa solicitação é acatada. Uma outra questão que acontece com muita frequência é a da denunciação da lide, ou do chamamento ao processo. Então vamos imaginar a seguinte situação. Em decorrência de uma dessas salas, houve um dano e o responsável contratual perante o dono do prédio é o agente de cargas, né? Porque ele assumiu esse compromisso através de uma série de instrumentos. Mas quem causou o dano efetivamente foi o locatário daquela sala. Então, existe um direito de regresso, claro, nos termos do artigo 70 do CPC, que, inclusive, nós encontramos não raramente, previsões expressas em contrato desse direito de regresso, mas nem sempre a denunciação da lide é acatada, é acolhida, né? Então, assim, é uma situação extremamente difícil, porque você pode pegar um agente de cargas que pode ser condenado na ação proposta contra ele e pode deixar de ganhar a ação que ele propôs contra o cliente final. Então, a situação do agente de cargas é extremamente difícil. Como nós falamos na última aula, existe uma grande dificuldade de interpretação e de entendimento de quem é um MVOCC e de quem é um agente de cargas desconsolidador, por exemplo. Existe uma dificuldade de se entender que muitas vezes uma empresa figura como consignatária de um BL Master na condição de representante de um agente consolidador estrangeiro, e não na qualidade, e não atuando em nome próprio, mas sim atuando em nome de alguém. Então, e essa empresa acaba sendo tratada como se contratante do serviço de transporte fosse. Ela não é, ela é um mero representante. E aí, infelizmente, essas questões muitas vezes são analisadas do ponto de vista estritamente do direito, como se fossem questões estritamente de direito, e não são. O agente de cargas desconsolidador, ele é efetivamente um procurador, ele não pode responder em nome próprio por certas dívidas. É evidente que isso carece de uma análise, porque não é algo que salta aos olhos, é preciso avaliar. Daí porque nos processos nós temos fases de instrução, formação de provas, enfim, para que se consiga avaliar de uma maneira mais adequada se de fato subsiste responsabilidade ou não. Mas, enfim, de toda maneira, esse é o contrato de transporte. Então, é uma obrigação de resultado, existe uma responsabilidade objetiva, é necessário se comprovar nexo causal e o dano. Normalmente, a saída para os transportadores, em termos de questões envolvendo avarias, está relacionada justamente ao afastamento do nexo de causalidade. E nós temos como partes do contrato de transporte o transportador, o embarcador ou shipper e o consignatário ou consignee. Sendo que este shipper pode ser um agente consolidador e este consignatário pode ser um agente desconsolidador. Isso nas operações envolvendo agentes de cargas. Ok? Muito bem. O próximo contrato que eu quero tratar com vocês é o contrato de afretamento marítimo. Os contratos de afretamento, eles existem para que uma empresa que não necessariamente a armadora do navio possa explorar comercialmente esta embarcação. Ele pode ter a gestão estritamente comercial ou ele também pode ter a gestão náutica desta embarcação. Os tipos mais comuns de afretamento são contrato de afretamento a casco nu, contrato de afretamento a casco nu, também chamado de bare boat. Bare boat. Bare é a expressão que nós utilizamos, por exemplo, para pés descalços, né? Bare feet. Então, bare boat. Então, é um contrato de afretamento a casco nu.
a responsabilidade do afretador é completa. Ele terá a gestão comercial, ele vai explorar comercialmente esse navio e terá a gestão náutica também. Ele poderá ou não apontar aquele que será o comandante da embarcação, né? O capitão, aquele que será o comandante da embarcação. Então, são os contratos a casco nu. O próximo que nós temos é o contrato de afretamento por viagem. Então, vamos imaginar uma situação que eu tenha cargas suficientes para encher o navio inteiro. Então, o que eu faço? Eu afreto uma embarcação para fazer aquela determinada viagem, de Santos para Hong Kong, por exemplo. Ao término desta viagem, está encerrado o contrato. Então, é um contrato de afretamento por viagem. Eu preciso de um navio inteiro para fazer aquela operação. Então, mas só para uma viagem. Ou eu posso afretar por várias viagens. Mas o conceito é esse. É chamado de time charter. A expressão charter aparecerá com frequência nos contratos de afretamento. Por que essa expressão charter aparece com frequência nos contratos de afretamento? Porque o documento que instrumentaliza o afretamento de embarcações é chamado de charter party, ou carta partida. De onde vem a expressão carta partida? Vem do latim, carta partita. O documento era literalmente rasgado ao meio, parte ficava com o transportador e parte era entregue ao expedidor. Não era incomum, antigamente, o expedidor viajar junto com as cargas. Então, ele levava a metade dele do contrato, a outra metade ficava com o transportador, e na chegada no ponto de destino, encontravam-se as duas partes e, voilá, a carga é dele. Então, daí vem a expressão carta partida, que se usa, é uma expressão de uso corrente no afretamento de embarcações. Ah, eu quero ver a carta partida. Cadê a carta partida? Cadê o charter party? Ou, cadê o CP? Né? É mais prático, para não ficar falando, gastando inglês. Cadê o CP? É muito comum você falar, cadê o CP, cadê o CP, cadê o CP? Por isso que os contratos de afretamento por tempo são chamados de time charter. Né? São contratos de time charter, ou seja, afretamento por tempo. A expressão, o afretamento, no âmbito internacional, é tratada por chartering. Né? Então, um charter é aquele que afreta, um charter. Então, contrato de chartering, contrato de afretamento. Nos contratos de afretamento por tempo, nós temos algumas expressões que são, evidentemente, nós não temos a pretensão de entrar em grandes detalhes, até porque o nosso tempo é bastante curto, mas eu quero apresentar algumas expressões que são importantes nos contratos de afretamento. Uma delas é o chamado lay-can. Lay-can. E esse aí não tem tradução. Lay-can é um período que é combinado entre fretador e afretador, no qual o navio estará pronto para o seu emprego. A expressão que nós utilizamos no uso do navio é emprego. O termo técnico é emprego. Ah, este navio está empregado pela empresa X. Então, ele está em uso pela empresa X. O termo é emprego. Então, o lay-can é o período de tempo do dia tal ao dia tal em que o navio poderá estar disponível para a exploração, para início daquele determinado afretamento. Uma outra expressão que se usa com muita frequência são os lay days. Lay days. Lay days é o período que você tem de utilização daquele navio em operações de carregamento ou descarregamento. Nós também utilizamos a expressão lay time. Lay time. Então, nós temos os lay days e temos o lay time. Então, este navio ele vai ser utilizado durante um dado período. Então, eu tenho um tempo para carregamento e um tempo para descarregamento. Se esse tempo de utilização do navio for desrespeitado, existe uma penalidade chamada demurrage ou demurrage, que vem de demur, vem de demora. Tá? Na verdade, a análise etimológica da palavra nos remonta a isso. A origem é de demora. Demurrage vem de demora. Então, se é uma demora no uso da embarcação, existe essa penalidade de natureza indenizatória, que é a sobreestadia. Sobreestadia.
Se vocês analisarem textos antigos, até vocês vão encontrar com 2 Es, sobreestadia. É a sobreestadia, uma estadia adicional. Então, é uma penalidade, tem natureza jurídica de uma indenização pré-fixada. Nós encontramos aí diárias de $6.000, né? Então, assim, a sobreestadia de navios é algo que envolve valores muito altos. Do contrário disso, ou seja, a entrega antecipada, nós temos o chamado dispatch, que é uma bonificação paga para o afretador. Então, o afretador tem um tempo para usar aquela embarcação num time charter, num contrato de afretamento por tempo. Se ele entregar o navio antes do esperado, ele tem uma bonificação, que normalmente é metade do valor da demurrage. Tá certo? Então, nós temos contratos de afretamento por bareboat, contratos de afretamento a casco nu, contratos de afretamento por viagem, contratos de afretamento, também chamado de viagem singela, contratos de afretamento por tempo e o contrato de afretamento, que é uma figura menos utilizada, mas que nós encontramos também, chamado de afretamento de espaço, slot charter. Então vamos imaginar a seguinte situação, um determinado armador, ele quer atender certa rota, só que ele não tem um navio específico para aquilo. Né? Ele não quer investir em um navio específico para aquilo. Então ele faz um afretamento de um certo espaço dentro de um navio de outra companhia. Ele faz um slot charter. Ele faz um acordo operacional com outro armador para que ele tenha espaço dentro daquela embarcação ou dentro das embarcações que venham a atracar naquele determinado porto, naqueles determinados portos. Então esse é o contrato de afretamento. O próximo contrato que eu quero falar para vocês é o contrato de compra e venda internacional. Né? Eu tenho insistido bastante nisso e até na última aula fui bastante incisivo com relação a essa questão. Sem compra e venda internacional não há porto, sem compra e venda internacional não há transporte, sem compra e venda internacional não há seguro, não há nenhum dos demais contratos. Não faz sentido falar em comércio internacional sem compra e venda. Então, o contrato de compra e venda é fundamental para o direito marítimo. Um contrato de compra e venda também se inicia com negociações preliminares, mas na formação do contrato de compra e venda existem outros instrumentos que podem ser empregados pelas partes. Um desses instrumentos são as chamadas cartas de conforto ou cartas compromissórias. São algumas cartas por meio das quais o comprador e vendedor vão demonstrando interesse naquela relação e vão afinando, aparando arestas e até que se chegue na formação de um contrato preliminar ou de um pré-contrato. E desse pré-contrato nós chegarmos efetivamente a um contrato definitivo de compra e venda. Esse contrato de compra e venda, ele vai regular as relações entre vendedor e comprador. E como que esse comprador e vendedor vão interagir com os demais atores do direito marítimo. É muito importante ressaltar que esse contrato de compra e venda, ele precisa estabelecer algumas questões que são básicas de relacionamento entre as partes. Uma delas é o ajuste de lei aplicável e jurisdição. Na compra e venda internacional, nós estamos tratando uma empresa que está no Brasil e uma empresa que está nos Estados Unidos, ou que está na Coreia, ou qualquer outro lugar. Então nós temos jurisdições diferentes, leis diferentes, interpretações diferentes. Quando nós fazemos, por exemplo, contratos com a China, uma das questões mais importantes, um dos pontos mais importantes, são as definições preliminares, conceitos. O que se entende por... E aí nós fazemos uma cláusula de definições para explicar o que se entende por cada uma das obrigações, situações, termos que vão ser utilizados. Porque na compra e venda internacional, como em qualquer contrato internacional, a diferença cultural tem que ser levada em conta. Não se trata exclusivamente de uma decisão técnica ou de ajustes de natureza técnica. Nós temos que levar em consideração a cultura dos países envolvidos naquela operação. Então, 1, cláusula de definições. 2, definir qual vai ser a lei aplicável, qual vai ser a jurisdição. Por exemplo, estabelecer que em caso de conflitos entre as partes, como que se resolverá algum conflito entre as partes? É muito comum na compra e venda internacional nós vemos a arbitragem em Londres. Né, porque é bonito colocar arbitragem em Londres ou arbitragem em Nova York. Mas muitas vezes não se leva em consideração o ponto de vista, o aspecto prático daquilo.
Veja bem, na China, decisões arbitrais de outros países, elas são praticamente inexequíveis. Né? Como nós temos no Brasil a questão do exequatur, quer dizer, a formação da execução, a formação do processo, na China também funciona dessa maneira, mas existe uma resistência muito grande para a execução de decisões arbitrais na China, oriundas de outros países. Então, é uma questão que não tem do ponto de vista prático, não resolve o problema das partes. Uma outra situação que também precisa ser levada em conta é que certos tipos de contratos, eles exigem medidas liminares. Então, vamos imaginar um contrato internacional de fornecimento de bens. E aí, o fabricante dos bens resolve ter uma fabricação paralela. Então, ele fabrica 3 para o dono da propriedade industrial, intelectual, enfim, para aquele que contratou aquela terceirização, e 30 ele fabrica em paralelo e faz uma venda própria. Eu preciso de uma decisão de caráter liminar para impedir que aquela produção continue. Se o contrato não previu nenhum tipo de... se não houve nenhuma cláusula a respeito de medidas urgentes, e você tem uma cláusula estritamente arbitral, fica super difícil de conseguir uma liminar para impedir que aquela empresa continue fabricando paralelamente, de uma maneira totalmente errada, continue fabricando aqueles bens e continue vendendo aquilo que na verdade lhe pertence. Então o contrato precisa prever esse tipo de situação. Um contrato de compra e venda adequado, ele precisa estabelecer quais são os documentos que vão ser prestados pelo vendedor, em que momento, certificação de qualidade, forma de pagamento. Como é que vai ser o pagamento? O pagamento vai ser antecipado? O pagamento vai ser uma remessa sem saque? O pagamento vai ser o quê? Um crédito documentário? Vai ser uma carta de crédito? Como que o pagamento vai acontecer? Vai haver uma antecipação? Se essa antecipação, se as cargas não forem embarcadas, o que vai acontecer com esse dinheiro? Por exemplo, na China, você precisa estabelecer se aquela antecipação ela tem natureza, ou se aquele crédito, vamos imaginar que eu faça um pedido, eu tenho que pagar 30%. É preciso que o contrato preveja se aqueles 30% tem natureza de antecipação do pagamento ou se tem natureza de garantia. Se tiver natureza de garantia e eu abandonar o negócio, eu perco aqueles 30%. Se tiver natureza de antecipação do pagamento, eu não perco aqueles 30%. Isso tem que ser previsto no contrato. E aí eu menciono bastante China por uma questão cultural, mas isso vale para qualquer país. Né? Mas o vendedor, ele não quer fazer contrato, ou ele não gosta de fazer contrato. Então, meu amigo, olha, acenda a luz amarela, porque isso é um indício de que essa empresa não é séria. Veja bem, se você tem convicção de que os produtos serão entregues ou de que o pagamento será realizado e de que a operação é firme, por que não realizar um contrato? Então, o estabelecimento de um contrato é extremamente importante. Você não pode simplesmente fazer remessa de recursos e depois... Porque olha só que situação que a empresa pode se encontrar. Veja bem, vamos imaginar um caso em que é feita uma remessa de 30% sobre uma compra internacional. Tá certo? E aí, de repente, o vendedor, o exportador, não remete as mercadorias. Para remeter esses 30%, eu fiz uma contratação de câmbio, um contrato de câmbio, que é um dos contratos também que nós utilizamos muito no direito marítimo. Eu preciso comprovar a remessa desses recursos por meio da entrada de mercadorias. Afinal de contas, o que motivou a remessa foi a compra e venda internacional. Agora, se essas mercadorias não vêm, como que eu vou comprovar que efetivamente eu tive uma relação negocial com aquele determinado exportador? Daí a necessidade de um contrato bem formatado de compra e venda internacional. Tá? Então, um dos principais contratos que nós temos na compra e venda internacional, ou melhor, no direito marítimo, é de compra e venda internacional. Contrato de transporte, contrato de afretamento, contrato de compra e venda, contrato de câmbio. Então, todos esses contratos vão ajudar e vão regular as relações do direito marítimo. Lembrando, por exemplo, que o Brasil não é signatário de dessas convenções que estabelecem limites de responsabilidade. Então, por meio de um contrato de prestação de serviço de logística, um agente de cargas pode estabelecer perante o seu cliente que ele somente indenizará, em caso de avarias ou de extravios, ele somente indenizará um determinado valor.
houve um protocolo de 79, que é o chamado protocolo DES. É um protocolo que alterou a Convenção de Haia. A Convenção de Haia vem sendo alterada desde 1924. Em 79 tivemos o protocolo DES. DES são direitos especiais de saque. Num determinado momento foi necessário criar uma moeda comum. Como se falava em limitação de indenização, e essa limitação envolvia inúmeros países, se chegou à conclusão que era necessário ter um pacote de moedas. Esse pacote de moedas, por meio de um cálculo, se chega a uma moeda comum, se chega a uma unidade monetária comum, que é chamado DES, Direitos Especiais de Saque. E esses direitos especiais de saque que são utilizados para limitação de valor indenizável. No caso de agentes de cargas, nos termos das regras modelo da FIATA, são 2 direitos especiais de saque por quilograma de mercadoria variada ou extraviada, limitado a 50 mil direitos especiais de saque por evento. Mas o cliente não concorda com isso, ou eu importador não concordo, ou eu exportador não concordo com isso. Muito bem, então é necessária a contratação de um seguro específico para aquelas cargas. Da mesma maneira que, como eu já comentei, nós temos, por exemplo, um transporte realizado pelos Correios, em que existe uma indenização automática e para que haja uma indenização completa é cobrado um ad valorem. Vocês têm alguma pergunta? Eu gostaria de saber o que acontece quando um conhecimento de embarque é extraviado. Muito bem. Quando o conhecimento de embarque é extraviado, em primeiro lugar, lembrando, o conhecimento de embarque, uma das funções do conhecimento de embarque é título de crédito. Então, por meio do conhecimento de embarque, se transmite a propriedade das mercadorias. E por ser um título de crédito, o conhecimento de embarque, com frequência, é utilizado em operações de crédito sobre as mercadorias. Ele serve como garantia sobre as mercadorias. Existe uma divergência entre armadores e importadores, ou quem quer que tenha perdido os conhecimentos, em relação às garantias que devem ser prestadas em caso de extravio. O Decreto 19.473 de 30 e normas subsequentes previram ou estabeleceram a necessidade, por exemplo, de se publicar por 3 dias subsequentes, num jornal de grande circulação, de se dar publicidade desse evento, ou seja, informar que houve esse extravio. Por quê? Porque caso alguém localize esse documento, terá como devolver, ou até também para dar publicidade de que qualquer um que se apresente com aquele documento é ilegítimo, não deveria estar com aquele documento. Uma outra exigência que também é feita é que se assine um termo de responsabilidade. Na prática, nós vamos encontrar a expressão LOI, L-O-I, que é Letter of Indemnity, ou seja, uma carta de responsabilidade, uma carta de indenização. O X da questão, quer dizer, o ponto central da discussão é quanto à garantia que deve ser prestada, porque as normas falam muito em fiança, mas fiança pode ser uma carta-fiança. Fiança não é necessariamente uma fiança bancária, uma garantia bancária. E a orientação dos clubes de P&I, ou seja, os clubes de proteção e indenização, que são aqueles clubes que protegem os armadores, a orientação, via de regra, é que se peça uma garantia bancária de um banco de primeira linha, no importe de 100% a 200% do valor das mercadorias. Então imagine só, uma mercadoria que vale $1 milhão, você tem que prestar uma garantia de $2 milhões. Não é um crédito que qualquer um tem. Né? Então, esse é um ponto. Imagine só um embarque em que o consignatário é um agente de cargas. Uma empresa que tem 3 funcionários e que o papel dela foi só de intermediar a operação. As cargas não pertencem a ela. E ela vai ter que prestar uma garantia de $2, $3 milhões. É impossível. É uma exigência legalmente impossível. E operacionalmente impossível. Não tem como. E aí as empresas, às vezes, ficam debatendo longamente sobre isso. E despesas de armazenagem vão surgindo, despesas de sobreestadia, atraso na liberação das cargas, enfim. É uma situação extremamente complexa. Hoje, de acordo com a nossa atual sistemática do direito aduaneiro, de acordo com o que nós temos hoje em termos de Receita Federal, é extremamente fácil bloquear a entrega das cargas. Por essa razão é que, em caso de extravio de conhecimentos de embarque, a nossa recomendação é a apresentação da LOI, a publicação do extravio e tratar com o armador tratar da exclusão dessa exigência de garantia bancária. Muito bem.
Então, hoje nós tratamos dos contratos aplicáveis ao direito marítimo, falamos a respeito do contrato de transporte, falamos sobre o contrato de afretamento, contrato de venda e compra internacional, e falamos a respeito também dos demais contratos aplicáveis no direito marítimo. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, nós não temos como entrar em todos os contratos aplicáveis ao âmbito do direito marítimo, nem todos os detalhes aplicáveis aos contratos do direito marítimo. Muito bem, então, agradeço pela sua companhia, o aguardo na nossa próxima aula, e lembrando que perguntas podem ser enviadas para saberdireito@stf.jus.br. Lembre-se de colocar o seu nome, o tema e o professor para o qual você está direcionando a pergunta. Temos o maior prazer em respondê-las. E também gostaríamos de convidá-lo a conhecer toda a família do Saber Direito. Você pode encontrar em www.youtube.com/saberdireitoresponde e www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado pela sua companhia e Direito Marítimo, embarque nessa.